parte 2, tá bom, pessoal? Então, assim, eu recomendo que você assista a primeira parte, que tá muito bom, um papo aqui com o Padre Antônio, a respeito de mães atípicas, nós estamos falando sobre leite essencial, direitos fundamentais. Então, assim, sabe, pessoal, é uma conversa legal, bacana, batendo papo e falando sobre direitos fundamentais e lei, pessoal. A situação, né, nós temos que entender uma coisa, pessoal. Para você ter solução na tua vida, para você ter respostas na tua vida, você tem que entender aonde que está o problema, tá? E essa situação das mães atípicas, falta de leite, falta de medicamento e outros tipos de situações, é falta de aplicação da lei. É só isso. Você entendeu, pessoal? Então, assim, é claro que a prefeitura tem a sua parcela de responsabilidade, mas não é a única, tá bom, pessoal? Então vamos deixar bem claro isso. Nós cobramos vereadores, né? Prefeito. Então, assim, existem muitas, como o pessoal fala, muitas camadas, né? De quando a coisa sai do controle, quando a situação não é resolvida, existem muitas camadas que foram aí, sabe, não teve atenção de muitas camadas, tá? Inclusive da Câmara Municipal, né? E falando em Câmara Municipal, era bom o presidente da Câmara Municipal, o Demir, assistir esses vídeos, tá bom? Quem puder, marque ele aí, eu vou marcar, né? Ou envie para ele o vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aí o que falta, né? Para que essas ações, essas leis, né? Esse direito chegue às pessoas com o Padre Antônio, a gente batendo um papo aqui sobre leite essencial, que é direito aí, né? Que é para a saúde e alimentação de uma criança, duas crianças, né? Que nós estamos pegando esse caso como exemplo, mas existem mais pessoas. Eu sou Alex Real, essa é a revista de Ocara, papo com o Padre Antônio. O que de fato acontece para que essas garantias elas sejam realizadas? Nós temos os municípios que participam do selo Unicef. Tem alguma coisa errada aí? Alguma coisa errada se o município foi aprovado com o selo do Unicef e está faltando o quê? Uma transparência. Infelizmente, está faltando uma transparência em relação ao quê? Em relação à questão de uma gestão participativa que garanta, porque uma coisa é estar no papel, outra coisa de fato é estar onde? Na mesa dessas mães que estão sofrendo aí. Gente, o leite é algo de uma extrema importância, é essencial. O leite é essencial. O acompanhamento para essas mães atípicas, para essas crianças, pelo amor de Deus, não é só uma questão mental. É uma questão espiritual, é uma questão física, é uma questão na qual nós precisamos estar atentos. Para quê? Para que, de fato, essas coisas possam acontecer. Agora, exige-se aqui uma cobrança dos vereadores do município. Como é que está tendo essa fiscalização? Porque o gestor já está dizendo, ele é o quê? Executivo. Ele está lá para executar. O legislativo, ele está lá o quê? Para fiscalizar, para saber onde é que está sendo aplicado esse dinheiro e por que está faltando o leite, por que está faltando a alimentação adequada na vida dessa criança. É necessário que se haja aqui uma postura social. Estou falando aqui de algo social e fundamental para a vida das crianças, independentemente de partidarismo político. A, B, C ou D. Não importa aqui qual é o partidarismo político. O que estou retratando aqui é sobre a forma de vida, uma vida digna para essas crianças que está garantido, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto também na Constituição da República Federativa do Brasil. É necessário que se haja aqui o quê? Uma fiscalização, é necessário que se haja aqui um comprometimento da gestão municipal, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Ação Social,
do município, para que esse direito seja garantido e o leite esteja na mesa dessas mães, tá? É essencial, minha gente, não é uma lata de leite dessa dá para quantos dias na mesa de uma criança dessa? Você imagina aí, vamos supor que seja uma lata de leite dá para uma semana, que eu particularmente não acredito que dê para uma semana, né? Mas aí vamos a 4 vezes 3, 12, né? São R$ 1.200. Isso no mínimo, que uma mãe está gastando para a alimentação. E aí a mãe não tem, vai tirar da onde? Então está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 6 e 227, que o alimento ele é essencial na vida dessas crianças e deve ser garantido, tanto pela questão família, sociedade e governo, tá? Olá, pessoal, vamos continuar já já o papo, né, com o Padre Antônio. Olha só, pessoal, vou colocar aqui eu não quero mudar o foco do vídeo, tá? Veja bem, nós estamos falando de coisas importantes. Transparência, ou seja, dinheiro público, ações, né, de servidores públicos, transparência, né, como eu já falei, direito fundamental, fiscalização, tá? E a gente está cobrando, pessoal, esse assunto de duas mães aqui que a gente tem como exemplo. É claro que com certeza existem mais. Mas olha só, um comentário, né? A gente está cobrando essa situação já desde fevereiro, quando eu vi o vídeo da mãe a respeito do leite. E o que acontece? Olha só, leite para saúde e leite para alimentação, né? E comentaram assim, não entendo por que perseguição ao doutor. Gente, a gente tá falando de uma criança de 4 meses. A gente tá falando de mais uma criança. Saúde, né? Alimentação. Quem não assistiu o vídeo, os vídeos, né? E quem não está lendo os comentários que eu faço na página do prefeito Leonildo, nessa publicação da deputada, não entende que é direito. Nós não podemos, pessoal, deixar o nosso amor por políticos, a nossa preferência política, passar por cima de um direito de uma criança de 4 meses. Crianças, né? E uma delas tem 4 meses. Que precisa, pessoal, da alimentação. Precisa do leite. Não é algo assim que você vai na padaria, você vai comprar um pãozinho lá, aí você não acha pão, você leva outro tipo de alimento para comer, não. É 4 meses. Vocês têm noção que é isso? Nós temos direitos que têm que ser respeitados. E a saúde é um deles. O mesmo direito que você tem pela saúde, uma criança tem também. Um idoso tem também. Tá? Então, é isso que nós estamos falando, direito fundamental. Nós não estamos atacando ninguém, perseguindo ninguém. Nós estamos cobrando, alertando e mostrando para você por que algumas coisas não funcionam e quais são os seus direitos, para que você possa se defender contra essa falta de respostas, tá? Isso, como eu falo para vocês, pessoal, isso é falta de aplicação da lei. Não se trata mais do prefeito Leonildo ir lá e fazer. Não é mais, mas ele fez, Alex, mas, gente, essa situação não é uma situação que você causa alguma coisa em alguém que não é boa. Entendeu? Às vezes, em muitos casos, desculpa só não resolve. Então, nós temos que lembrar o seguinte, nós não estamos aqui atacando o prefeito Leonildo, nós não estamos aqui sendo partidário, porque nós não somos partidários. Então, a gente tem coisa para falar para todo mundo, tá bom? Se aparecer, nós vamos falar de todo mundo, tá? Envolve dinheiro público? Então nós vamos falar, certo? E não importa quem seja. A revista de Ocara, ela não é partidária. Você entendeu, pessoal? Não é partidária, não tem bandeira política, tá? Nós estamos de olho no que acontece com os direitos das pessoas, tá? Certo, pessoal? Então vamos continuar aqui o papo com o Padre Antônio, falando aí sobre os direitos, falando sobre leite essencial, mães atípicas.
O importante aqui é nós sabermos a questão da decência de uma gestão, seja qual for a gestão. Tivemos aí prefeitos que já se passaram pelo município de Ocara. Por exemplo, Pedro Cândido de Oliveira, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ele. Tivemos aí Leonildo Peixoto Farias, por 2 mandatos consecutivos. Depois tivemos a Vânia, também, que foi gestora do município, cidadã do município de Ocara, né, no qual tive o privilégio de trabalhar com a Vânia nas pastorais da igreja, né? Depois tivemos aí Dona Amália Pereira, durante 8 anos, e retornamos agora para a questão do atual gestor, Leonildo Peixoto Farias. Veja bem, o que se tem que fazer é, todo mundo que já passou, já conhece a realidade do município, gente. Quando, por exemplo, eu vou assumir uma nova paróquia, a primeira coisa que eu vou olhar é o quê? Quais são as dificuldades a serem enfrentadas? No primeiro ano que eu estiver à frente dessa paróquia, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a ajustar a casa. Perfeito. O que acontece é que depois daqueles anos que eu passei à frente da paróquia, o que é que eu tenho que fazer? Digam-me aí. Então, Dr. Leonildo já conhece o município de Ocara. Dr. Leonildo é como diz o Matuto, de cabo a rabo. Dr. Leonildo já conhece quais são os problemas do município de Ocara. Amália Pereira já conhece os problemas do município de Ocara. Quando você vai ao médico, qual é a intenção que você vai? A intenção que você vai aí ao médico é fazer o quê? Que o médico passe para você um remédio adequado para aquela determinada dor. Dizem o seguinte, dizem os grandes amigos meus que são médicos. Olha, Padre Antônio, da cintura para baixo, Buscopan. Da cintura para cima, dipirona. Ou seja, os médicos já sabem, sabendo ali o problema, por que não buscar resolver essa situação? Agora, o que nós temos que fazer também, gente, é de fato e de direito, são as mães atípicas, elas se reunirem, elas olharem para os órgãos municipais, se tem Ministério Público, se tem Conselho Tutelar. Porque o conselheiro tutelar, ele não depende do político, do apadrinhamento político para estar lá. O conselheiro tutelar, ele é eleito através de uma votação. Votação essa que vai de 4 em 4 anos. Então, temos que aprender a escolher quem vai gerir o conselho tutelar, quem vai gerir o município, quem vai gerir tudo aí é uma competência nossa. O que acontece? As mães das crianças atípicas, elas não podem estar fazendo o seguinte, esse é o meu ponto de vista, está lá, saindo de um município para outro, somente para conhecer um centro de atenção aos filhos. Por quê? Porque não adianta eu ir para um outro país e lá saber que o meu país, ele não tem isso. Ou seja, vai só despertar em mim o quê? Uma curiosidade. Ah, o meu município deveria ter isso. Deveria, mas não tem. Então eu não posso desejar aquilo que eu sei que não está ao meu alcance. Porque a partir do momento que eu, Padre Antônio, levo uma mãe, levo uma família para visitar um lar ou um centro de atenção às crianças com aspecto autista, o que acontece? Eu estou ali dizendo, mas o que adianta eu voltar para casa? Voltei para casa, conheci o espaço, mas não serviu praticamente de nada. Por quê? Porque é outro município, é outro estado, mas o meu não tem. Quem vai viver essa vida são justamente quem? É o pai e a mãe, que muitas vezes não tem o acompanhamento necessário. Não tem. Por quê, Padre Antônio? Veja bem, meu povo. Qual é o acompanhamento diário que se tem, ou mensalmente que se tem, a uma mãe? O acompanhamento para a criança pode até ser que tenha. Em alguns casos tem, em outros não tem. Mas e a mãe? E a mãe que
todos os dias está lá com aquela criança. E que muitas vezes coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Quando uma mãe, ela chega a esse ponto de dizer que não sabe mais o que fazer, aí é hora de nós, autoridades religiosas, civis, públicas, colocar a mão na nossa consciência e dizer, e a minha culpa? Porque é muito fácil nós culparmos os outros. É aquela coisa, muitas vezes, a gente que não tem filhos, né? Ah, porque essa criança é muito birrenta. Será se realmente ela é birrenta ou não? O que é que vem por trás disso tudo? Porque aqui é uma questão de qualidade de vida. É também se preocupar com os pais dessa criança, ou muitas vezes com a mãe dessa criança que sofre diariamente. A preocupação, o medo de ser rejeitado. Porque existe muito a mãe que tem medo de sair com o seu filho, porque tem uma sociedade, que me desculpe, na sua auto-hipocrisia, que vai julgar o comportamento daquela criança sem saber de fato que ela tem. É necessário que se haja aqui esse acompanhamento fundamental, não em outro município, não. É no meu município, é onde eu vivo, é aqui que eu vivo. Ah, Alex, por que interrompeu o Padre Antônio? Tô gostando demais, pessoal. Não interrompi não, tá? É que realmente o Instagram, ele disponibiliza pouco tempo, tá? Então a gente tem que fazer em cima do horário que tem, porque se passar de 20 minutos, não tem como o vídeo colocar no Instagram. E a gente tem a página aqui no Instagram da Revista de Ocara. Pessoal, é o seguinte. Veja como é importante esse assunto, né, que nós estamos trazendo aqui. Por quê? O que eu percebi muito na cidade de Ocara é o seguinte. Ah, mas quando vier um novo prefeito? Ah, se tiver um novo prefeito? E todos os políticos, eles se colocam como a solução do problema. E não é. Você entendeu, pessoal? Por quê? Como o padre começou, né? O executivo vai executar tudo. Só que, pessoal, é o seguinte, o que nós estamos passando aqui na cidade de Ocara com as mães, essas mães, é falta de aplicação da lei. Pode passar, pessoal, 300 prefeitos na cidade. Se a lei ela não for seguida, sempre vai ter os problemas. É isso que você tem que entender. Então, quando você pensar assim, mas não existe promessa milagrosa. Pode aparecer prefeitos melhores e também piores, entendeu? Mas se a lei ela for colocada como, tem que cumprir, ou senão o bicho pega, o que acontece? Não importa o prefeito, vai estar a situação boa para você, para a sua família, para os seus filhos, não importa a idade, tá bom? Para os idosos, para as pessoas que apresentam algum tipo de acompanhamento de saúde mental. Então, é falta de aplicação da lei. Só isso, pessoal. Então, estamos mostrando aqui para você que a solução não vem de políticos, você tem que votar, você vai votar para quem vai tomar conta da cidade, administrar uma cidade, só que quando esse político, né, ele não enxerga que aquela criança, as crianças que nós estamos mostrando aqui como exemplo, que elas têm direitos fundamentais, isso tem que ser respeitado e tem que ser colocado para elas todos os direitos que elas têm, saúde, medicação, né, terapia, você entendeu, pessoal? Então se coloca assim, mas o prefeito não fez, mas logo vai vir outro que faz, e depois de 4 anos? É isso que você tem que pensar. Tá bom, pessoal? Eu sou Alex Real. Essa é a Revista de Ocara. Pessoal, segue para você não perder nada, tá bom? E eu volto para finalizar, né? No próximo vídeo, esse papo com o Padre Antônio. É claro que ele vai participar mais vezes, já que ele está acorrentado aqui na Revista de Ocara. Quando a gente tiver papo de mães atípicas, tratamento de saúde mental, pessoas em situação de vulnerabilidade, fragilidade, né? Várias situações que podem, né, aparecer aqui para a gente estar falando sobre esses assuntos, porque nós vamos falar sobre esses assuntos, né? Porque muitas pessoas não dão valor para esse tipo de assunto, mas nós damos, tá bom, pessoal? Então nós vamos estar voltando mais vezes com o Padre Antônio, tá? Em breve lives, tá? Em breve, né, pessoal? Porque realmente é complicado, né? Não dá para saber
porque realmente tem que ter espaço, tem que ter tempo, né, para poder ficar fazendo uma live com participação de todos vocês, mas a gente vai pensar no assunto para que tudo fique, né, bem esclarecido. Beleza? Eu sou Alex Real, essa revista de Okara segue para não perder nada e eu volto a qualquer momento.